Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal da RDC e a partir de agora você fica muito bem informado sobre os principais destaques aqui do Rio Grande do Sul. Tumulto, confronto e feridos na votação do projeto de lei que altera o plano de carreira dos servidores da capital. Obras do Cais Mauá, que deveria ficar pronta amanhã para o aniversário da capital, ainda está longe de ser concluída. Estátua de Renato Gaúcho é inaugurada no Grêmio, que comemora a vitória por 6 gols contra o Juventude no final de semana. Hoje começamos uma série de reportagens sobre a água. No episódio desta segunda-feira, você confere a situação do Rio Gravataí, um dos mais poluídos do estado. E ainda a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. A gente começa o Jornal da RDC com uma série de reportagens sobre o bem natural mais precioso do nosso planeta, a água, que cobre cerca de 70% do globo terrestre. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, um dos principais rios que abastece a população é o Rio Gravataí. Mas um dos grandes problemas enfrentados é a poluição. O Rio Gravataí abrange diversos municípios da região metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Taquara e Viamão. Graças a ele, mais de 1.200.000 moradores têm abastecimento de água. Porém, a bacia é considerada a quinta mais poluída do Brasil, segundo um estudo do IBGE. Nós estamos sobre o Rio Gravataí, no trecho considerado de classe 4, ou seja, que serve apenas para navegação, mas é impróprio para consumo. Inclusive, você em casa pode não sentir, mas por aqui o cheiro de poluição, de lixo, é muito forte. Pelo caminho, o que não falta é justamente isso: lixo, caixas de isopor, muito plástico, garrafas PET, até pedaços velhos de eletrodomésticos. Para captar água potável, a Companhia Rio Grandense de Saneamento precisa derivar um duto de quase 30 quilômetros que vai até o Arroio das Garças. Lamentavelmente, isso vem acontecendo desde 2005, quando ocorreu aqui na região, no país, uma crise de estiagem, principalmente na região sul, onde literalmente o Rio Gravataí secou. E com a falta de captação, a necessidade de captação de água bruta para o tratamento, foi necessária uma derivação de cerca de 30 quilômetros para o Arroio das Garças, que fica localizado no delta do Jacuí. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Canoas, apenas 30% do município tem tratamento de esgoto. A meta é a aprovação de parcerias público-privadas para que essa taxa aumente. Já esteve em votação na Câmara de Vereadores, foi retirado e a gente pretende que volte logo, porque com essa parceria público-privada, Canoas pode atingir em 11 anos mais de 80%, quase 90% do tratamento de esgoto, que seria bastante importante. Em Cachoeirinha, a situação já é mais animadora. Mais da metade da cidade tem esgoto tratado e a meta é atingir quase 100% até os próximos 10 anos. O importante, na minha avaliação, é concentrar os recursos e resolver o problema de um rio, né? Porque não adianta nós botar 87% de esgoto tratado de Cachoeirinha, ou 100%, e os outros municípios, Alvorada, Gravataí e Glorinha, não ter esses recursos, né? Então é importante pegar os recursos que tem e destinar num local só. Não precisava ser no Gravataí, podia ser no outro rio, de outra cidade, mas que resolva algum 100% e depois vão partir para outros, né? Algo que tem feito a população do município se conscientizar mais é a cobrança de tarifa pela disponibilidade, feita pela Corsan. Na prática, todo usuário que dispõe de rede coletora de esgotos sanitários na rua em que mora, mas não esteja conectado, paga pelo serviço. Que já está iniciando até a cobrança da disponibilidade em si. Isso quer dizer que se o usuário não se conectar no prazo que a Corsan estabelece, como um prazo que dá ainda descontos para adesão, em torno de 2 anos ele vai pagar o dobro como se ele tivesse conectado. E a gente entende que isso é uma maneira de fazer o usuário forçar pelo sistema, pelo financeiro, aí no caso,
de que a responsabilidade é dele, assim como ele é responsável e paga a coleta de lixo na sua casa, ele tem que ser responsável pelo lixo que é gerado pelo esgoto. Então, com essa cobrança pela disponibilidade, a gente entende que vai ter uma margem muito maior de cobertura, né? E com isso melhorar nossas condições dos rios e principalmente do Gravataí, que é um rio que está tão próximo da gente e que hoje a gente não tem essa condição de captar água nele, por ser um rio impróprio para consumo humano. Mas nem sempre o peso no bolso ajuda. Diariamente, 50 toneladas de esgoto não tratado de municípios da região são jogados no rio, o que aumenta ainda mais a degradação da fauna e da flora ao redor. Há 40 anos, a Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí luta para melhorar as condições da bacia hidrográfica. Dentro da associação, há o projeto Rio Limpo, que leva visitantes e pessoas interessadas em conhecer não apenas o trecho poluído do rio, mas também onde é possível até tomar banho, o que representa muito mais da metade dele. 30% realmente apresenta problemas e nós temos que nos debruçar no 30%. Mas também nós temos que trabalhar e divulgar os 70% do rio Gravataí, na verdade, que apresenta excelente ambiente de banhado, água de excelente qualidade. Por isso que nós desenvolvemos já há 3 anos, pela Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, o projeto Rio Limpo. É um projeto que busca ser um projeto de educação ambiental, onde nós trouxemos as crianças, trouxemos os adultos, para mostrar um rio ainda que pode ser salvo e tem condições de ser salvo. Basta, na verdade, a integração de todas as instituições. Tumulto e muita confusão marcaram a votação do projeto de lei do Executivo que modifica o plano de carreira dos funcionários do município de Porto Alegre. Inclusive, a votação segue neste momento, mas os detalhes sobre a movimentação do dia de hoje aqui na cidade é o que a gente confere agora na reportagem. De um lado, a tropa de choque. Do outro, os manifestantes. Acompanhamos na tarde desta segunda-feira o desdobramento das manifestações dos municipários de Porto Alegre, que protestaram contra o projeto que altera o plano de carreira dos servidores. Flagramos este trabalhador que foi alvo de uma bala de borracha em meio ao tumulto. Eu não estava jogando pedra neles, eles chegaram e começaram a tirar bala de borracha, me pegou na perna. A nossa equipe acompanhou durante toda a tarde as manifestações e os confrontos entre a tropa de choque e os manifestantes. Aqui do lado de fora, os servidores receberam as informações durante toda a apreciação do projeto por parte dos diretores do Simpa, enquanto todos os servidores continuaram mobilizados aqui em frente à Câmara de Vereadores do município. O confronto gerou pânico nas proximidades da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e mais manifestantes ficaram feridos. A agressão foi com bala de borracha, com gás lacrimogênio, gás de pimenta e cacetete. Foi desta forma com que receberam os servidores aqui. Bom, esse é o Estado democrático e de direito que nós queremos, onde servidores públicos que executam as políticas, que estão lá na escola, estão na unidade de saúde, estão na assistência social, são recebidos por um governo. Isso é truculência. Tumulto dentro da Casa do Povo também. A oposição se manifestou ao longo de toda a votação. No plenário, a oposição defendeu que o projeto desvaloriza a classe, que oferece os serviços básicos para o cidadão. Além do que, é muito importante que seja dito que os serviços públicos eles são utilizados pelas pessoas mais pobres, pelos trabalhadores. Quando o governo desvaloriza o serviço público, são os trabalhadores que perdem. Já para os apoiadores da aprovação da pauta, a medida é uma forma de tirar os cofres públicos do vermelho. E nós estamos fazendo de tudo para que Porto Alegre saia do déficit, para que a gente possa voltar a investir. Na verdade, é de um orçamento de 7 bilhões de reais, mais de 3 bilhões e meio é usado para pagar a folha de ativos e inativos. Às vésperas do seu aniversário de 247 anos, o clima na cidade de Porto Alegre foi assim, de tumulto e confusão. Com essa redução, como é que a gente vai sobreviver e manter a cidade? O que a gente queria era o direito de poder entrar e discutir com essas pessoas. E nem isso a gente está tendo. E o governo lançou nesta segunda-feira o programa RS Parcerias. Foram apresentadas as propostas de concessões como parcerias público-privadas. O lançamento do projeto aconteceu em cerimônia no Palácio Piratini.
O programa prevê a concessão da RSC 287 no trecho a ser duplicado entre Tabaí, Venâncio Aires, Santa Cruz e Santa Maria, com investimento privado de 2 bilhões e 276 milhões de reais e previsão de 5 praças de pedágio. Outro trecho de concessão será a ERS 324, entre Passo Fundo, Marau, Casca e Nova Prata, com valor de cerca de 1 bilhão de reais e 2 praças de pedágio. Também está no pacote que a iniciativa privada deve assumir a administração da estação rodoviária de Porto Alegre, num valor aproximado de 77 milhões de reais, e ainda o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. Uma maneira de melhor servir a população mantendo o interesse público. Por exemplo, no zoológico, uma das critérios está sendo colocado que vai se manter o valor do ingresso como é hoje em termos de população. E neste sábado, o 4º Regimento da Polícia Montada da Brigada Militar realizou uma prova hípica em comemoração aos 103 anos de existência. O tradicional evento ocorreu na Zona Sul de Porto Alegre. A prova mais tradicional da cavalaria da Brigada Militar reuniu cerca de 140 competidores de todas as idades, entre policiais militares e civis, divididos em 7 provas. Durante a competição, os participantes mostraram habilidade nas etapas de controle e força nas provas de obstáculos, que variam de 60 centímetros a 1,20 m. A primeira vencedora da competição foi a Luana, de apenas 11 anos, na prova Chivinho. Até que foi bem fácil, eu só mantinha a calma e o ritmo do meu cavalo. Mas além da preparação dos competidores, é muito importante também o cuidado e preparo do cavalo. Primeiramente, os preparativos começam desde de manhã cedo. A primeira refeição deles almoçam de manhã, depois ao meio-dia e depois de noite, após a prova. Tá? A gente puxou todos os cavalos de competição, banho em todos os cavalos. Tá? E aí agora, antes de selar, a gente limpa todos eles de novo, limpa a ranilha, ajeita a crina, trança a crina, sela o cavalo e deixa ele pronto para a competição. Precisa de exame de sangue. Todos os cavalos têm exame de sangue. Todos eles fazem antes de qualquer competição. Além de toda a beleza da competição, a prova também é uma demonstração de força e preparo da cavalaria em ações da Brigada Militar. Tanto numa prova, né, o esporte, digamos assim, do hipismo, como com um trabalho, né, de policiamento montado em tudo que for evento, e até inclusive em futebol, né, que nós tivemos vários eventos semana passada, o cavaleiro tem que ter um domínio sobre o cavalo, ou seja, tem que se formar um conjunto perfeito. Tanto numa carreira de grama para transpor obstáculos, né, tanto, digamos assim, no evento futebol também. Um evento futebol, um evento de manifestações, né, um policiamento montado, digamos assim, na Redenção ou na Orla do Guaíba. Né, o cavaleiro, né, o policial montado, tem que ter o domínio sobre o cavalo, né, para não gerar nenhum acidente, né, e efetivamente cumprir essa missão. Bom, e a seguir veja como está a obra do Cais Mauá, que deveria estar pronta para o aniversário de Porto Alegre. Nós voltamos já já. E amanhã, dia 26 de março, Porto Alegre comemora 247 anos. E a obra do Cais Mauá, que deveria ser entregue de presente aos moradores da capital, ainda está longe de ficar pronta. Este é o espaço que deveria receber o porto-alegrense no 26 de março para comemorar o aniversário da cidade. A promessa foi uma área ampla com opções gastronômicas e de lazer. A instalação provisória da obra nomeada de Marco Zero vai acontecer e será construída no Cais Mauá, junto à usina do gasômetro. Só que não agora. Embora nós tivéssemos a garantia da prefeitura, nós não tínhamos o documento assinado, nós só conseguimos ter isso no dia 8, então nos deixou um prazo muito curto para fazer a entrega. De acordo com o presidente do Cais Mauá, a equipe de engenharia e arquitetura da obra encontrou uma estrutura complexa. As máquinas já estão trabalhando no local. E mesmo assim, nós tivemos depois que, quando os engenheiros entraram, né, para apresentar os projetos arquitetônicos, nós tivemos algumas dificuldades também que atrasaram, e aí nós achamos melhor deixar, né, a opção do prefeito mesmo, que preferiu deixar um pouco mais para frente.
Bom, mas até o lançamento de 100% de todo esse espaço aqui para Porto Alegre, a Prefeitura pretende, ao longo dos próximos meses, entregar etapas das obras que já estão acontecendo por aqui. Ao longo desse tempo também, a intenção é promover eventos para atrair o público da cidade aqui nesta região. Ainda fica difícil dar uma data para a inauguração, mas a previsão é que o espaço fique totalmente pronto no começo do próximo semestre. Gradativamente entregando. Vai começar possivelmente com um evento num sábado. Um evento das 3 horas da tarde, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite, para a população vir aqui para dentro. Um evento musical, um jazz ao pôr do sol, alguma coisa assim. Daqui a pouco serão 2 sábados. Daqui a pouco serão 3 sábados. Os recursos para o projeto Marco Zero são da iniciativa privada e ultrapassam a casa dos 4 milhões de reais. A construção vai contar com praça de alimentação em containers, 600 vagas de estacionamento e área de convivência. O incêndio atingiu um prédio localizado na rua Baronesa do Gravataí, no bairro Cidade Baixa, aqui na capital. O fogo começou por volta das 4 horas da tarde desta segunda. As chamas foram controladas logo em seguida. Quando o corpo de bombeiros chegou, não havia ninguém no local. O prédio, que está abandonado, é ocupado por moradores de rua. Testemunhas informaram que o incêndio teria começado em um colchão, mas essas informações não foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. A semana começou com sol aqui na capital. O dia foi agradável, com temperaturas chegando em torno dos 25 graus. Vamos ver agora como que fica o tempo para essa terça-feira. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a temperatura varia entre 14 e 28 graus. Previsão de sol com nuvens, mas sem chuva. Erechim, no norte do estado, tem amplitude térmica de 14 graus, com sol e algumas nuvens, mas sem chuva, máxima de 29 graus. Já o sul do estado, em Pelotas, é marcado por instabilidade, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite, mínima de 15 e máxima de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, o dia será de sol com algumas nuvens, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Bom, agora vamos falar de esporte. O Grêmio venceu fácil o Juventude na tarde deste domingo pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Hoje, titulares treinaram e homenagearam o ídolo Renato Gaúcho. Os detalhes com o repórter Pedro Oliveira. Numa segunda-feira muito agitada, Renato Portaluppi teve a sua estátua inaugurada aqui na esplanada da Arena do Grêmio. Com mais de 8 mil torcedores, Renato Portaluppi teve seu nome gritado e ficou muito emocionado com a homenagem que foi feita a ele. A estátua foi entregue por Romildo Bolza Júnior e aqui presentes estiveram Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e também o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior. Um momento histórico. É um momento que é difícil de achar as palavras. Agradeço ao presidente Romildo, toda a diretoria, ao presidente do conselho, todas as personalidades aqui presentes, mas acima de tudo vocês torcedores. Antes da inauguração da estátua, o Grêmio treinou na tarde desta segunda-feira, apenas uma reapresentação depois da vitória contra o Juventude ontem. Marinho foi a surpresa, foi a principal novidade nesta atividade. Ele que não joga desde a segunda rodada da Libertadores da América, onde sofreu uma lesão na sua panturrilha. O Grêmio venceu o Juventude por 6-0 na tarde de ontem e com esta vitória, o Grêmio encaminha a sua vaga para a semifinal do Campeonato Gaúcho. O próximo jogo, o jogo de volta, acontece na quinta-feira, às 9 horas da noite. Direto aqui da esplanada do Grêmio, onde foi justamente inaugurada a estátua de Renato Portaluppi, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio.
Já o Internacional se reapresentou hoje depois da vitória por 2-0 contra o Novo Hamburgo no sábado. Mais informações com o repórter Guilherme Paz. Na manhã desta segunda-feira, aqui no CT Parque Gigante, o Internacional se reapresentou, depois da vitória por 2-0 contra o Novo Hamburgo, fora de casa pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na manhã de hoje, os jogadores titulares que atuaram os 90 minutos ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo. Eles, que não devem ir a campo na quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final. A tendência é que o Odair Hellmann escale uma equipe mista, com Rafael Sobis, Rodrigo Moledo, Zeca Iago, Rodrigo Dourado também na equipe. D'Alessandro e Nico Lopes estão fora do confronto. D'Alessandro que pode voltar numa possível semifinal no domingo que vem e o William Potker que deve ter condição de jogo contra o River Plate no dia 4 de abril. Mesmo tendo construído uma boa vantagem no último sábado contra o Novo Hamburgo, o lateral Bruno disse na manhã de hoje que ainda não tem nada a ganho. É pés no chão e muita concentração. Lógico que é uma vantagem boa, mas o grupo está ciente que ainda tem um jogo de volta. Então é manter focado, os pezinhos no chão para que a gente possa chegar à quarta-feira e desempenhar um bom futebol e sair com essa classificação. Bom, e agora nós vamos ao comentário de João Batista Filho. O Grêmio está classificado para a semifinal do Gauchão. Mas que baita novidade que eu estou passando, né? Todo mundo já sabe disso, na verdade. Afinal de contas, 6-0 e um banho de bola para cima do fraco Juventude. É verdade que o jogo parecia bem mais equilibrado no primeiro tempo até a expulsão. Mas o Grêmio é superior, aliás, superior a todos os outros times do interior do Gauchão, assim como o Inter. Eu já falei aqui e reitero, cada rodada vou ter que ficar falando isso. Teremos Grenal na final, teria que ser uma hecatombe. Até porque o Inter também encaminhou sua classificação. Não tanto quanto o Grêmio, porque o Grêmio já está classificado. O Inter está encaminhado. Mas é para a gente ver como é que a banda toca no Gauchão. Se não mudar o modelo, vai ser sempre assim. Eu já extingui e começava logo uma nova era com os clubes jogando contra as equipes do seu tamanho, sem chororô de que tem que sustentar clube do interior. Não, todo mundo que se vira do seu jeito. O Brasil de Pelotas na Série B é muito mais interessante e o próprio Juventude que jogava a Série B antes é muito melhor, muito mais prático do que ficar focando no Gauchão e, para mim, principalmente para os clubes grandes, perdendo tempo. Por falar em perder tempo, que não vai acontecer na Libertadores da América. O Grêmio tem na próxima semana que recuperar o Jeromel, que fez exame e é fundamental a sua participação ao lado do Kahneman na Libertadores, porque já perdeu o Paulo Miranda. Tá mais do que na hora do que para trazer um zagueiro, pelo menos do mesmo nível ali do Paulo Miranda, para ser reserva. Coisa que o Grêmio não tem, apesar do gol do Marcelo Oliveira, ele ainda não está consolidado nessa nova função e vamos combinar que o Grêmio precisa de um cara bem mais interessante. A direção está passando dos limites com isso. No Internacional, a situação é diferente. O elenco é esse que tem, não há muito mais o que contratar e até tem opções, pelo menos em quantidade. O Nonato conversou com o Odair e é dele que eu quero terminar o meu comentário. O Odair disse que falou com o jogador, mostrou para ele algumas táticas de marcação, que ele já não fez uma falta no preto muito parecida com a do Matheus Henrique no Clássico Grenal e por isso ele evoluiu. O problema é, o cara está fora de posição. Ele não é um volante, ele é um meia, mais avançado e infelizmente vai ter que ser ensinado a marcar, o que para mim é um desperdício. Como meia atacante, mais uma vez contra o Novo Hamburgo, o Nonato mostrou isso, ele é muito melhor, mas o Odair quer colocá-lo ele na linha de volantes. Fazer o quê? Já as gurias coloradas venceram de 7-0 São Francisco da Bahia no último final de semana no Beira-Rio. Com isso, elas se mantêm na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No último sábado, em pleno estádio Beira-Rio, as gurias coloradas enfrentaram o São Francisco da Bahia pela segunda rodada do Brasileirão Série A1. E elas não tomaram conhecimento do adversário. Foram 7 gols. Quem abriu o placar foi Mari Pires, que após toque de Naná, entrou livre na área para fazer o primeiro. Moretti fez o segundo para o Colorado. Na sequência, Naná fez o seu primeiro gol e o terceiro da partida. E ainda deu tempo para o Inter fazer o quarto na primeira etapa. Jennifer, aproveitando o chute de Moretti, fez o seu primeiro gol no jogo. Na segunda etapa, Naná entrou livre para fazer o quinto. E novamente Jennifer, aproveitando o rebote, fez o sexto. E ela, Naná, fechou a goleada.
Depois de passe de Leide, fez o seu terceiro na partida, 7-0 Inter. A vitória levou o time à segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E amanhã à tarde, contra o Corinthians na cidade de São Paulo, as gurias coloradas buscam a liderança do campeonato. É isso aí. Estes foram os destaques desta edição de segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Desde já quero mandar um super abraço para o estado do Pará e também para Santa Catarina. Agradecer a audiência dos nossos telespectadores, não só pelos canais 24 e 524 aqui da NET, mas também pelas nossas redes sociais. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.